Olá, como estão? Novamente, nós estamos aqui para gravar um vídeo, trazer a palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma mensagem cujo tema é o poder da palavra. O que falamos é muito importante o que nós falamos. As nossas palavras têm o poder de ser bênção ou ser maldição. E nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero iniciar essa mensagem lendo uma passagem que está lá no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, onde diz assim: Deus falando para o profeta Isaías: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia e prosperará naquilo para que a enviei. O que falamos é muito importante. Palavras não se perdem ao vento. Esse ditado ele é muito correto, que as palavras não se perdem ao vento. Ela faz um efeito. E esse efeito ele pode ser tanto negativo quanto positivo. A palavra que sai da boca de Deus, toda ela é perfeita, mas da nossa não. E Tiago nos alerta sobre esse detalhe, que mesmo nós dizendo que servimos a Deus, nós sendo temente a Deus, há duas fontes dentro de nós. Uma fonte que pode trazer bênção, palavras que podem ser abençoadoras, mas também palavras que podem machucar, podem ferir. E é isso que Tiago diz. Olha aqui que ele fala: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. E aí ele conclui: da mesma boca procede bênção e também procede maldição. E ele conclui: meus irmãos, não deveria ser assim, ou seja, não pode ser assim. Então Tiago nos alerta que as nossas palavras ela pode ser de bênção e maldição. O sábio Salomão também ele diz uma coisa parecida com a de Tiago, de uma forma até mais forte. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele a que ama comerá do seu fruto. Ou seja, nós que decidimos. Nossas palavras vão ser de morte ou vão ser de vida. Morte e vida está naquilo que nós falamos. Guerras, brigas, desunião, desavenças, tudo começa com as palavras que nós proferimos. Então, é um tema muito importante que ele vai nos abençoar ou vai nos amaldiçoar se nós não soubermos usar as nossas palavras, O Paulo, ele nos exorta que nossa palavra, principalmente Paulo estava escrevendo para a igreja de Colossenses, para cristãos, e assim nós também somos cristãos, que a nossa palavra ela tem que ser temperada, ela tem que ser no ponto certo, equilibrada. E ele diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, como o sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Até para falar de Deus, nós temos que ter uma forma agradável para falar de Deus, não de uma forma agressiva, não de uma forma violenta, não para criticar a religião de outra pessoa, mas com amor, isso é muito importante. Nós, às vezes, erramos por levar o evangelho de uma forma tão agressiva às outras pessoas, de uma forma tão ofensiva às outras pessoas, E nós temos que pedir a Deus sabedoria para que a nossa palavra seja como Paulo disse aqui, que a vossa palavra seja agradável, ela seja temperada como sal, com sal, para saber como dever responder a cada um. Por que usamos a boca indevidamente, como a Bíblia está nos alertando? Por que falamos coisas que ofendem as pessoas, que machucam as pessoas, que mesmo a gente sendo cristão, como eu disse, mesmo a gente sendo temente a Deus, por que nós falamos muitas das vezes, às vezes com nossos familiares, nesse momento de quarentena, a gente está vendo as notícias aí nos jornais, que tanta agressividade dentro dos lares, brigas, contendas, as pessoas estão convivendo mais, os familiares estão convivendo mais e algo que deveria ser bom está se tornando ruim, as pessoas estão brigando dentro de casa, porque muito vai da forma que nós falamos. E por que isso acontece? Por que nós falamos palavra agressiva? A Bíblia nos responde, Jesus nos responde, nos dá a resposta. De onde procede o que falamos? Este é o problema, esse é o foco. Olha o que Jesus fala: raça de víbora, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o nosso coração. O que Jesus estava falando? De onde procede a palavra? Quando fala do nosso coração, não é um coração órgão que aqui está dentro do meu peito, do seu peito, aí do lado esquerdo. Não,
está falando da nossa alma, da nossa vontade. O que nós falamos expressa a vontade nossa, da nossa alma. E é aqui que nós devemos focar. É isso que Jesus falou para aqueles fariseus, pessoas que eram religiosas, pessoas que tinham a Bíblia, as Escrituras. E Jesus falou, olha, como vocês que são maus podem dizer coisa boa? Ou seja, se você... Não adianta nada você ser um religioso se você não cuidar da sua alma, do seu coração, que é a sua vontade. Então, aí que é o foco para nós trazermos palavras abençoadoras e não palavras que amaldiçoam as pessoas. Quando nós tratamos, quando nós cuidamos da fonte de onde procede a nossa palavra. E Jesus falou de onde procede a nossa palavra. A nossa palavra procede do nosso coração. Mas no caso, quando eu falei que nosso coração, da nossa alma. Este é o problema. E Jesus continua falando sobre esse problema. Olha o que ele diz. E dizia, Jesus falando para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. A discussão ali com Jesus, que os religiosos estavam preocupados com a asepsia externa. E os religiosos perguntaram a Jesus, olha, Senhor Jesus, seus discípulos, eles não lavam a mão para comer? E Jesus falou, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. E Jesus explica o porquê que ele estava dizendo isso. Olha o que ele fala. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração, ou seja, da nossa alma, da nossa vontade, é que saem os maus pensamentos. E Jesus vai complementando os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Vocês observam o tanto de coisa que nossa alma que produz e nós expressamos isso com palavras. Jesus está falando, olha, é da alma que procede as palavras. E Jesus conclui, todos esses males procedem de dentro, ou seja, do nosso coração, da nossa alma. E é isso que contamina o homem. Então, a religião que agrada a Deus não é uma religião de aparência, de forma externa. É uma religião que Deus quer tratar o que precisa ser tratado para que nós sejamos pessoas fonte de bênção, o nosso interior, né? Então, qual é o nosso alvo, então, para nós sermos pessoas que sejam fonte de bênção com nossas palavras? Fonte de pessoas que vão demonstrar o amor de Deus, como Ele é para as pessoas, não de briga, de desavença, igual nós estamos vendo no meio, mesmo no meio nosso cristão, tanta desavença, tanta discordância, tanta intriga, né? Tanta briga. Onde que nós devemos tratar? O nosso coração. O nosso coração, no caso, a nossa alma, é o centro, é o nosso tem que ser o nosso foco. E a Bíblia diz sobre isso. Sábio Salomão, ele é um livro de... Por isso que a Bíblia diz que ele é um homem mais sábio que passou na face da terra. Olha o que ele diz. Sobre tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração. Ou seja, guarde a nossa alma. Por quê? Porque nós vimos o porquê nós devemos guardar. Jesus falou que é de lá que procede todas as coisas, ou em todas as coisas erradas, né? O que nós temos que guardar então? O nosso coração. E aí vem a pergunta, como nós vamos fazer isto? Como que nós vamos guardar nosso coração? Eu já sou cristão, Edmilson, eu já batizei, eu já leio a Bíblia, eu frequento a minha igreja, eu faço tudo. Mas como eu faço para guardar, para cuidar do meu coração, para transformar? Porque meu coração ele continua ruim, a minha vontade continua ruim, e continua mesmo, que nós somos pecadores, ele continua mesmo. Mas como nós podemos tratá-lo para que nós sejamos uma fonte de bênção? E Jesus também nos dá a resposta. Essa resposta está lá no Evangelho de João. No capítulo 7 ele diz o seguinte... Como diz a Escritura, aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Olha bem, primeiro passo, como cuidar do nosso coração? Como cuidar da nossa vontade? Como tratar a nossa vontade? É crer em Jesus. Mas qual Jesus? Aquele que crê em mim, segundo as Escrituras. Então você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que alimentar. Nós temos que alimentar nossa alma com a palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Lendo as Escrituras, entendendo as Escrituras. Este é o primeiro passo para tratar nosso coração. Nosso coração precisa de uma dosagem de remédio diária. E essa dosagem de remédio diária, nossa vontade, é a palavra de Deus. Olha para vocês verem que coisa interessante, que analogia que a Bíblia fala sobre a palavra de Deus. Era o pão que desceu do céu. O povo de Israel andou durante 40 anos peregrinando no deserto e eles só tinham uma comida, era o maná, o pão que desceu do céu.
E todo dia eles tinham que buscar essa comida. A Bíblia dá a ordem, olha, toda manhã você levante o povo de Israel, cada família busca a comida para ele. Ou seja, nós temos que alimentar com a palavra de Deus a nossa vontade todo dia, conhecer a palavra de Deus, meditar. Como nós negligenciamos isto? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como que você alimenta um coração, uma alma machucada? Com medicamento. Como você cuida de alguém doente? Com medicamento. Qual é o nosso medicamento? A palavra de Deus. Por isso que Jesus fala, aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro dele. Como que nós vamos mudar? Ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Isso que vai cuidar do nosso coração, da nossa alma. Aí esse é o primeiro ponto. E qual é o segundo ponto? São dois pontos que a gente tem que colocar, não é só um. Qual é o segundo ponto? Ouve a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo cuidar de nós. Eu trouxe umas palavras nos vídeos passados sobre o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, que nós somos selados com o Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, você ouve a palavra e deixa o Espírito Santo tratar com a nossa alma machucada, a nossa alma ferida. E é isso que Jesus conclui. Ele diz no versículo 38 o seguinte: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro dele, segundo a Escritura. E ele continua, ele disse isso, Jesus disse isso, referindo-se ao Espírito que os que creram nele receberiam. Porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, ouça a palavra, medite na palavra. E você e eu, que somos templo do Espírito Santo, nós vamos sendo curados por dentro, o interior sendo curado. É isso que nós precisamos fazer para que nossas palavras não saiam palavras que machuquem as pessoas, para que nós possamos ser pessoas que as pessoas adoram ficar perto de nós, porque nossas palavras são palavras não de intriga, não de confusão, não de inveja, não palavras que suscitam ódio naquela outra pessoa, suscitam a ira naquela pessoa. É isso que nós temos que fazer, ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Evangelho, tratar nossa alma com o Evangelho, ouvindo as Escrituras e o tratamento do Espírito Santo. O texto é bem claro. Aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro dele. E Jesus conclui, eu estou dizendo isso referindo ao Espírito Santo, que vocês ainda vão receber. E Jesus já cumpriu a sua obra na cruz. Ele já morreu na cruz, ele ressuscitou, ele está à direita do Pai. E hoje o Espírito Santo habita em cada cristão, em cada pessoa que crê nesse Evangelho. E aí, o que acontecerá se nós fizermos isso? O que vai acontecer com nós se nós deixarmos ter esse tratamento? Amados, isso é muito importante. Nós estamos falando de Jesus, pregando. Nós cumprimos bem esse ide de Jesus nessa parte. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós estamos pregando, mas nós não estamos vivendo. Nós falamos de paz, enquanto nossa alma não há paz. Nós falamos no príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz, mas não há paz no nosso interior. Nós falamos de um Deus que é amor, mas não estamos produzindo esse amor com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Então isso é muito importante, porque se nós fizermos isso, olha o que vai acontecer, o resultado dessa prática. É isso que Paulo fala lá para a igreja de Efésios, olha, que nenhuma linguagem prejudicial saia da sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas ao ouvinte. Não causem tristeza ao Espírito Santo. E aí Paulo vai continuando falando, livrem-se de toda amargura, todo rancor, toda ira, toda agressividade, calúnia, além da maldade. E aí ele vai falar o que produz quando nós tomamos essa atitude de ouvir a palavra, deixar o Espírito Santo tratar a nossa alma, né? Ele continua, em vez disso, sejam pessoas bondosas uns para com os outros, compassivos, perdoe-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Aí nós vamos falar palavras abençoadoras. Aí o que vai sair da nossa boca, nós vamos louvar a Deus com a nossa boca, mas também com as nossas atitudes, com o nosso próximo. A nossa alma não vai ter duas fontes, uma de bênção, uma de maldição, como nós temos lá no princípio, mas será somente de bênção. É isso que nós devemos fazer. Cuidar do interior. O cristianismo não vem mudar a pessoa de aparência, de forma externa, mas de dentro para fora, porque aqui que é o problema. Na minha vontade, na sua vontade, que Deus a trata como coração. De tudo que tem guardar, guarde o seu coração, ou seja, a minha alma, a sua vontade, a minha vontade, a sua vontade. Eu quero finalizar essa mensagem fazendo uma pergunta.
que eu fiz para mim quando eu estava preparando essa mensagem. Queremos ser realmente uma fonte de bênção? Eu creio que todo mundo quer, eu quero também. Então o que eu tenho que fazer? Onde está o meu tesouro? Onde está o seu tesouro? O que nós desejamos realmente? É isso mesmo? Olha o que diz a palavra. Pois onde estiver, Jesus falando também para nós, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que você deseja como cristão? É ser uma pessoa importante? É ser uma pessoa que receba o aplauso do mundo? É ser uma pessoa que viva de aparência? Ou um cristão autêntico parecido com Cristo? O que você deseja? O que eu desejo ardentemente? Tem que ser isso, uma transformação. O evangelho não é para os outros. Nós temos mania de falar assim, essa palavra é boa para fulano, para esse que não. O evangelho é para quem está ouvindo. É para quem está estudando. É para quem está lendo. É para quem está desejando mudança. Onde está o meu tesouro? Onde está o seu tesouro? O que nós desejamos? Nós vamos até a Deus para querer algo dele? Buscando algo dele para o nosso próprio prazer? Ou vamos até ele para sermos transformados de dentro para fora? Aquele que crê em mim, olha o que Jesus fala, rios de água viva fluirão de dentro dele. Nós devemos ser fontes que abençoam as pessoas com nossas palavras, com nossas atitudes. Nós devemos ser pessoas que, como Tiago fala, ouve mais e fala menos. Há um ditado no mundo aí que ele é bem correto, nós temos 2 ouvidos, porque é para ouvir mais, e uma boca só, para pensar antes de falarmos. Quantas coisas nós temos causado, quantas intrigas nós temos causado, porque não pensamos. Deixamos nosso coração que está magoado sair de dentro dele coisas que ofendem, coisas que machucam as pessoas. Eu faço isso também constantemente, eu tenho que ficar pedindo perdão a Deus e às pessoas que eu ofendo, porque eu ofendo as pessoas com o que eu falo, porque eu não penso para falar. Vamos pensar mais. Antes de falar, vamos deixar o Espírito Santo falar primeiro no nosso coração, na nossa alma, na nossa vontade, para depois nós expressarmos. O que eu desejo, não é isto? Jesus foi bem claro. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. No que eu ponho vontade? Por que eu busco Deus? Tem que ser para isso. Para que Ele me mude. Para que Ele me transforme dia a dia. Para que eu possa alimentar dia a dia com o maná que caiu do céu, que é a palavra de Deus. E essa palavra, ela está tomando vida dentro de mim, porque o Espírito Santo faz a palavra tomar vida. A própria Bíblia diz que a letra mata. A palavra de Deus sem o Espírito Santo, ela é uma letra, ela mata. Mas a palavra com o Espírito Santo, ela é vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos desejar isso de todo o coração. Nem desejar, Senhor, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero esse milagre na minha vida. Claro que essas coisas vão acontecer, mas a prioridade não é essa. A prioridade é buscar primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É que o Espírito Santo possa fazer uma mudança através da palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida. Onde está o teu tesouro? Ali também estará o teu coração. Nós temos uma coisa muito importante para oferecer a Deus. É o presente que Deus mais deseja de todo ser humano. Não é o meu sacrifício, não é o seu sacrifício. Não é cumprir as escrituras sem entender nada. O que Deus mais deseja do ser humano, e isso ele não tem poder para conquistar. Ele não tem poder. Deus não tem poder para conquistar isso. Não, Deus não tem um poder. Porque Deus é amor e Ele não força alguém a amá-lo. Por isso que o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Para que Deus estava pedindo para nós amarmos Ele se Ele pudesse conquistar isso à força? Amados, Deus não pode tudo. As pessoas acham que Deus pode tudo. Deus não pode ser injusto. Deus não pode mentir. E Deus não pode forçar ninguém a amá-lo. Por isso o maior desejo de Deus é o que está escrito. Nós vamos ler para terminar essa mensagem de hoje. É o meu coração, é a minha alma, é a sua alma. Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observam os meus caminhos. Isso Deus não pode adquirir à força, porque senão não seria amor. Deus não criou robô.
programado para amá-lo. Deus quer que isso, por isso que a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós não somos como animais que seguem o instinto, nós podemos pensar e escolher. Eu quero obedecer esse Deus, eu quero ser transformado por esse Deus. Isso é eu que escolho e você que escolhe. E ele está pedindo há muito tempo. Ah, Edmilson, mas eu entreguei o coração para o Senhor porque eu já frequento a religião. Deus não está falando isso. Deus está falando se Ele está trabalhando aqui na nossa alma, se o Espírito Santo está trabalhando aqui na minha alma, na sua alma, no meu interior, no seu interior. E para isto, você tem que permitir, eu tenho que permitir. Olha o que ele fala. Filho meu, dai-me o seu coração. Este é o maior presente. Admilson, mas eu dei o dia que eu batizei, que eu fiz isso. Não, isso é ritual que confirma a sua fé. É importante, mas o importante é que isso não seja só um ritual externo para as pessoas verem. Que isso seja de dentro do coração. Senhor, eu te entreguei a minha vida. O batismo simboliza isso, a morte do velho homem e o surgimento do outro, do novo. Filho meu, dai-me seu coração. Esse é o maior presente que nós podemos dar para Deus. Esta é a forma de nós sermos fonte não só de bênção só. Não forma de bênção e maldição. Não podemos servir a dois senhores. Isso acontece? Acontece, Edmilson. Acontece com você. Não, eu não sou perfeito, mas eu vou tratando. Eu ouço a voz do Espírito Santo quando eu falo coisas que desagradam a minha esposa, meus filhos, meu vizinho, com todo mundo que eu convivo, o Espírito Santo trata comigo e eu vou mudando, porque a mudança, ela vem gradativamente, ela não vem de uma hora para outra. A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Na eternidade nós seremos perfeitos. Aqui não, aqui nós estamos em tratamento, mas esse tratamento tem que acontecer, ele tem que começar a mostrar os efeitos aqui práticos aqui nessa vida. Palavras que abençoam as pessoas. Eu quero terminar esse vídeo te pedindo que você faça a oração que está escrito lá no Salmo 141, versículo 3. Senhor, coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele coloque um guarda na nossa boca. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que a palavra, que toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, o maná que caiu do céu, ela possa fazer efeito em nós, não para os outros. Que nós possamos cada dia ser uma fonte de bênção. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo, fique à vontade para compartilhar. Se você quiser ouvir as outras mensagens, inscreva-se no nosso canal e Deus te abençoe. Até a próxima.